E do lado do Abel, a margem ficou muito curta para mexer. Se a gente pensar num outro time titular, o máximo que dava para fazer ali era ter arriscado logo com o Flaco Lopes de saída. Mas com o time que o Palmeiras tinha, não dava para esperar muito mais jogo. Era um time muito desentrosado. Os movimentos ali, os mecanismos que o Palmeiras tentou, muito pouco entrosados, muito pouco encaixados. Até o Fux jogando de volante não é novidade. Mas aí você tem um zagueiro reserva, que é o Michael, tem um lateral reserva, que é o Jefté. Então ficou um Palmeiras frágil, em que o Abel fez o jogo conservador. Até fugiu da identidade do Palmeiras que vinha sendo nos últimos jogos. Turma, já vem o Abel. Eu estou interessado em ouvi-lo sobre o jogo. Quero ver se vai pintar essa coisa de atuar em data FIFA, que o time não está completo. Quero ouvi-lo sobre o lance polêmico. Mas enquanto a gente espera o Abel, né, começa aí. A gente já passou um pouco, a gente focou um pouco mais no Santos, vencedor e um impacto grande na luta contra o rebaixamento. O que faltou nesse Palmeiras hoje e quanto, já a gente vai trazer o Flamengo para discussão, mas quanto esse combo Mirassol e Santos é uma machadada muito grande nessa reta final, nesse funil. Eu brinco que estamos na fase da subida da Brigadeiro, da São Silvestre, né? Agora quem desgarra vai. Queria te ouvir para a gente falar mais do Palmeiras agora. Eu tenho percebido um Palmeiras muito diferente dentro e fora de casa. E isso é preocupante quando você lembra que o time vai encerrar o campeonato com 3 jogos seguidos como visitante, né? O jogo do Atlético foi adiado, não tem nem data marcada ainda, né? Esse jogo ficou pendente aí no meio desse calendário maluco. Então, acho que essa é uma questão interessante. Será que assim, o time precisa o pessoal fala do bafo da torcida ali, né? Em cima, jogando para cima. Hoje, teve uma coisa de apatia no primeiro tempo que me chamou muito a atenção. E não é uma característica comum do Palmeiras, né? Mas eu vi essa apatia hoje e vi essa apatia contra o Mirassol também. E isso me chama a atenção. Estamos falando de um time que, assim, está disputando um jogo ponto a ponto. Pode parecer um clichê muito grande essa coisa de cada jogo é uma final, mas não é, porque você está disputando assim, em altíssimo nível e cada tropeço faz diferença. E são 6 pontos perdidos e contra um adversário que não está dando mole, não está vacilando e eu acho que, enfim, são pontos que vão fazer muita falta lá na frente. Eu acho que... Eu gosto do Palmeiras jogando fora de casa, parece um pouquinho diferente do Léo. Acho que o time é bem estável, obviamente, quando tem os jogadores à disposição. É óbvio que a data FIFA atrapalhou muito. O Palmeiras atrapalhou o Flamengo também, só que o Flamengo tinha um adversário mais fácil. E eu achei essa mudança, que foi pouco questionado, um absurdo para ambas as equipes. Tá? Para ambas as equipes, assim. Só quem ganhou com isso, o motivo da mudança foi, obviamente, proteger os times, porque tem final de Libertadores, depois Mundial de Clubes e tal. Mas para mim, quem ganhou isso são os 4 times que vão jogar a Copa do Brasil, porque tiveram tempo, tá? Esses são os beneficiados e eu acho que os que jogaram na data FIFA são prejudicados. Mas para mim, o que faltou no Palmeiras hoje, pro Palmeiras hoje foi repertório. Jogo com bola. Esse Palmeiras de hoje, ele lembrou muito o Palmeiras, é uma versão piorada, por causa da questão técnica e individual, do Palmeiras pré-acerto com a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque, que começa a jogar os 12 minutos numa partida contra o Ceará. O Palmeiras tinha dificuldade de construção em boa parte do campeonato, mas uma mentalidade muito forte e jogadores individualmente que mudavam os jogos num ou no outro lance. Eu te faço uma pergunta, termina. Por favor, pode perguntar. Quanto tempo esse time que jogou hoje treinou? Quantas sessões? Quanto tempo esse time que hoje a gente celebra com uma grande dupla, Vitor e Flaco, demorou para começar Por isso eu acho que o Abel, é complicado mesmo, é difícil fazendo aquilo que é o mais simples e que ele sabe fazer muito bem, ele monta um time para se defender e contra-atacar no primeiro tempo. E aí quem sabe fazer o gol e ganhar o jogo emocionalmente dali em diante para conseguir fazer um jogo melhor. Hoje, com o Veiga jogando por dentro, o Veiga não é mais esse atleta para atuar ali o tempo inteiro, que foi em algum momento. Sempre gosto de dizer que o Veiga é um jogador histórico, e se você for falar a lista dos maiores jogadores da história do Palmeiras, o Veiga está nela. O Veiga é um jogador mítico do clube, é um gigante do clube, mas por mais que ele ainda seja decisivo, seja um grande jogador, ele não é mais uma referência como foi antigamente. E quando você tem o Flaco jogando na do Veiga, o Vitor Roque dentro se movimentando, o Palmeiras ganha muito jogo por dentro. Pelo lado sempre teve. E aí você passa a ser um time muito previsível, Palmeiras com dificuldade de sair jogando, talvez por falta de treinamento, porque não tem os melhores jogadores. Hoje o Palmeiras faltou repertório ofensivo. Em raríssimos momentos o Palmeiras, que é mestre em deixar qualquer time desconfortável, de tão intenso que o time é, de tanto que pressiona, em raríssimos momentos o Santos ficou desconfortável no jogo. O desconforto santista, só para concluir, Pedro, não, ele era muito maior pelo que o Santos tinha que fazer do que por aquilo que o Palmeiras fazia. E só para ouvir o Abel, o próprio segundo tempo de domínio do Palmeiras tem muito mais a ver com ações individuais do que algo coordenado ali, pensado e treinado. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Vinhamos à procura do empate, vinhamos para ganhar o jogo, mas a verdade é que, na minha opinião, no primeiro tempo, o Santos teve mais bola, criou mais perigo, teve uma chance nossa de uma perda de bola nossa. Acho que hoje, em termos de passe, o nosso motor do nosso meio campo não funcionou como nós queríamos. Ou seja, vamos ver a percentagem que nós conseguimos ter bola e ligar jogo foi 50 de acerto e 50 de erro. E o nosso motor é uma peça importante naquilo que é a nossa dinâmica. Portanto, te posso dizer, a primeira parte sim, acho que o Santos foi melhor, tendo uma só oportunidade. Na segunda,
fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e é verdade que o Santos fez golo agora no final, mas nós durante toda a primeira parte, lembro-me bola de saída, o Luigi bastava tocar na bola, lembro-me uma de Flaco sozinho para poder finalizar, a bola foi fora. Lembro-me uma do Maurício, que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Lembro-me outra transição do Luigi na meia direita que podíamos ter finalizado, portanto muito melhor a segunda parte. E depois, para ser muito sincero, faltou-nos as pilhas ao nosso número 5, faltou-lhes as pilhas ao nosso número 8 da segunda etapa e nós não conseguimos refrescar esses dois jogadores por não ter nem a opção de 5 nem a opção de 8, e o Veiga e o Aníbal tiveram que jogar até ao fim, quando a meio da segunda parte percebia-se que o Aníbal estava completamente de rastros, não conseguia ligar passos, não conseguia marcar, mas foi pena termos sofrido o gol no fim. Parabéns ao Santos, que foi mais eficaz. Sobre a falta de opções. Hoje você tinha jogadores a menos no banco, inclusive apenas 9. Pergunta muito curta, você acredita que a marcação dos jogos para esse final de semana específico da FIFA desequilibra o Campeonato Brasileiro? Isso é um tema que eu não entendo perfeitamente a tua pergunta, ela é legítima. Eu sou treinador de Palmeiras, jogo com os jogadores que tiver à disposição para dar o nosso melhor como foi hoje. Mas não quero falar nisso, vocês depois entendam como quiser. Entramos com uma equipa forte, corrigimos na segunda etapa. O que eu realmente lamento é ter que querer substituir o Aníbal e perceber que não tinha soluções no banco e um jogador que estava completamente de rastros. Abel, boa noite, Gustavo Soler da TMC. É claro que agora, até o final do Campeonato Brasileiro, vai continuar essa disputa com o Flamengo, que nesse momento assume a liderança. No meio do caminho vocês têm uma final de Copa Libertadores. Você acaba de falar sobre a falta de energia, de pilha dos jogadores no segundo tempo. Dia 19 tem outro jogo, os jogadores voltam da data FIFA, mas talvez sem condições de atuarem 60, 70 minutos. Como administrar essa energia no momento tão decisivo da temporada e agora sendo ultrapassada no Brasileiro? Não, olha, vamos ser muito sérios e muito claros com todo mundo. Eu acho que não podemos mudar o nosso discurso daquilo que foi ao longo da época. Foi uma época de transição e para a época de transição estamos em todas as frentes. Eu acho que é muito positivo e essa energia que estás a dizer vamos avaliá-la jogo a jogo, mas hoje, como disse ao teu colega, tem muito a ver com não ter opções no banco para essa posição. Não tínhamos o Emiliano, não tínhamos o Lucas, não tínhamos o Andreas e tivemos que espremer o Aníbal e o Veiga até ao fim nessa posição e pronto, foi isso que aconteceu. Gabriel, agora faltam 6 rodadas, né? Como é que você analisa essa reta final de campeonato aí com o Flamengo? Você conta ponto, jogo a jogo? Não, este campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim por tudo o que se passou durante a época, não é neste momento. Quando chegarmos ao fim e que me fizeres essa pergunta, eu vou-te falar jogo a jogo e os jogos cruciais e onde é que foram determinantes ou não, e onde é que se mudou ou não, as narrativas que se criou ou não, as influências que se tiveram ou não, as decisões que foram tomadas ou não, controvérsias ou não. Mas vamos continuar a fazer aquilo que tem que ser feito, focar para nós, tentar melhorar o nosso jogo, melhorar a nossa eficácia, como foi o caso de hoje. Segunda parte, na minha opinião, nos primeiros 25, 30 minutos da segunda parte fomos, na minha opinião, melhores, com oportunidades. Mas infelizmente o futebol é isto mesmo, o Luigi não conseguiu fazer nenhuma das que teve e entrou muito bem no jogo, o próprio Lopes, o Maurício, que já falei, portanto, como tinha dito, é jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver. Boa noite, Abel, João Vitor, do Jornalismo Verde. Abel, falta 14 dias para a final da Libertadores e recentemente o goleiro Everton voltou aos treinamentos. Você já tem uma noção qual goleiro vai para a final da Libertadores e qual análise o Palmeiras pode levar desse jogo para o Santos? Em relação ao Everton não tenho nada para te dizer, e qual é a outra? A análise que o Palmeiras pode levar lá para Lima desse jogo? Não, zero. Isto é um jogo de campeonato, não é um jogo de Libertadores. Abel, aqui na Claves Gris Energia 97, é claro que ganhar campeonato, além das 4 linhas, tem a questão dos bastidores também. Nessa briga entre Flamengo e Palmeiras, teve a decisão do Supremo Tribunal, do STJD, né, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com relação ao Bruno Henrique. E você é o cara que, quando fala, o mundo do futebol para ouvir. Como é que foi a decisão para o técnico do Palmeiras, a questão do Bruno Henrique, um assunto tão sério? Eu sou um cidadão paulistano, não é? Considero-me esse título, trabalho há 5 anos no Brasil. Foi muito bem recebido, sou muito grato ao futebol brasileiro, sou muito grato a todas as pessoas que me receberam aqui. Acho que o futebol realmente aqui está no gênese das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol. E portanto eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei nisso várias vezes.
Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. Portanto, digo com toda a certeza que futebol faz parte do vosso sangue, o futebol faz parte do nosso. E do que depender de mim, farei tudo o que eu conseguir para tornar o futebol melhor. Sim, somos rivais, não somos inimigos. O futebol precisa de união e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo, mas, como te disse, o futebol devia e deverá ser o embaixador daquilo que é a ética, aquilo que é o respeito, aquilo que é a competitividade, aquilo que é a rivalidade entre todos os clubes. É isso que eu penso. Em relação àquilo que tu me perguntaste, eu acho que todos vocês falaram e portanto eu não tenho muito mais nada a dizer a não ser isto. Eu vejo e olho para o futebol como o embaixador daquilo que devem ser os princípios, valores, ética, respeito, e é para isso que eu ando no futebol. Sim, sou muito competitivo, sim, tenho melhorado muito naquilo que tem a ver com os meus comportamentos durante os 90 minutos, mas não tenho tenho muito pouco a dizer em relação a isso. Como te disse, foi muito bem recebido aqui no Brasil e sou muito grato ao futebol brasileiro. O resto eu acho que vocês conhecem como isto funciona melhor que eu, está bem? Abel, que é o goleiro do Pedaço. Hoje você colocou no segundo tempo o Luigi, também é estreia do Via Larson. Eu queria que você avaliasse a partida deles na segunda etapa e também como que as crias da base, a base do Palmeiras, faz a diferença nesses jogos em que o Palmeiras entra muito desfalcado. Olha, desde que eu cheguei aqui ao Palmeiras, a base sempre fez parte do nosso processo de trabalho. Há um trabalho muito bem feito na base, mas depois é preciso prepará-los na equipa principal, que é isso que nós fazemos com tempo, com calma e com paciência. Acho que o Luigi entrou muito bem, foi pena ele naquelas 3 ou 4 primeiras ações, nem de cabeça nem com o pé conseguiu fazer gol, mas acho que entrou muito bem. E acho que em função das ausências ele se portou bem. O Larsson era um jogador que era o único médio, digamos assim, que nós tínhamos no banco. Podia fazer aquela função e onde treinou na função do próprio Maurício. Portanto, eu acho que os moleques da base que entraram, que não são da base, são da equipa principal, que estão a trabalhar connosco, eles não vêm, ao contrário daquilo que vocês, eles não vêm da base e eles são preparados na base, competem na base, como foi o Alá, mas depois há um trabalho de meses e de anos, desde que nós estamos aqui, que nós fazemos na equipa principal. Portanto, eles não saem da equipa da base e eu meto-os a jogar em cima como se nada fosse, não. Há uma preparação. Portanto, acho que foi pena nas 3 ou 4 ações que ele teve para finalizar não ter feito o golo, porque tivemos-las primeiro e não conseguimos fazer, mas todos os moleques que subiram e estão aqui connosco é porque o treinador principal entende que tem capacidade para estar aqui connosco, para evoluir e para entregar aquilo que tem que entregar. Já vos disse, o Palmeiras tem uma forma de trabalhar completamente diferente de outros clubes. Basta olhar para a média de idades, basta olhar para a carreira e para as idades dos próprios jogadores e facilmente vocês entendem que das equipas que estão a lutar pelo título as idades são completamente diferentes e nisso sinto-me orgulhoso. Temos uma equipa, como já disse várias vezes, uma equipa de presente e de futuro também. Está bem? Vamos lá, ouvimos Abel Ferreira, estava aqui olhando o chat. Também. Curioso, né? Hoje o chat está arisco. Mas tá arisco. Quando não? Não, tem dia que não. Hoje da seleção brasileira estava todo mundo paz e amor, mas vamos lá. Achei um Abel. Achei um time próprio time brigando por gol. Eu não me importo muito. Eu também não. A minoria aqui é paulista. Eu nem me ligo. É isso. Não muda nada, mas acho muito engraçado. Eles estarem ali, se puder, curte, continue assistindo. Eu sempre digo o seguinte, você acha, mas você quiser o pessoal precisa lembrar que as grandes rivalidades, elas são regionais. Então, se tivesse um monte de carioca, podia ter um monte de vascaíno, Fluminense e Botafogo contra o Flamengo. Podia ter um monte de vascaíno? Ou ter um monte de São Paulino e corintiano anti-Palmeiras, essa coisa da... Mas enfim, eu não Fiquem aí. O que eu achei interessante, eu achei o Abel uma versão bem... Mas amor. Diferente, assim, ele não estava nervoso, ele estava abatido, nitidamente, mas abatido... Isso eu acho. Eu achei ele muito abatido, e, assim, um abatido diferente. Independentemente do nível do Mirassol e dos jogadores que ele não tinha disposição hoje, o Palmeiras tem 2 tropeços e ele perde o fôlego num momento muito importante da temporada. Acho importante quando ele fala aí também, desvincula qualquer relação desses 2 tropeços com a final, porque sim, eu também acho que a final do dia 29 é algo totalmente à parte. Só que para Campeonato Brasileiro, ele agora está numa montanha que, para quem tinha 3 pontos à frente e 2 vitórias a mais, talvez muita gente pudesse projetar
pudesse projetar, mas não imaginava tão rápido. Eu acho que ele se mostra talvez, não sei se abatido pela briga ou abatido porque eu acho que ele tira uma dúvida que a gente estava aqui antes. Quando ele começa a coletiva falando, o meio-campo que eu projetei não funcionou, e o Santos acabou tendo mais a bola, e meu time errou muitos passes, e queria um controle pelo meio. E algumas coisas que eu pensei também acabaram não acontecendo. Talvez possa ser a situação de ligação, de retenção, de Bruno. Então, assim, não é que ele queria só segurar o primeiro tempo. Justo com ele. Ele tentou jogar. Com Veiga, Felipe Anderson e Maurício, ele tinha jogadores para o controle. Claro! E ele fala, não funcionou. Só pra ser justo com ele. E ele falou, não funcionou. E acontece, o Santos tinha uma ideia, o Santos conseguiu colocar a ideia em prática, a ideia dele de ter os erros de passe que ele cita, um meio-campo que não funciona para reter, e ele vê o Santos ser melhor. E aí, no segundo tempo, ele vai para uma outra proposta. Então, acho que ele responde que a proposta dele era ter a bola, talvez não ia ter um volume que tem com o Flaco, com o Vitor, com o seu time principal, com sua formação, com o Palmeiras que vem jogando muita bola nas últimas semanas e meses, mas ele queria um outro desenho de primeiro tempo. Então não era só simplesmente se defender e tentar respirar ali, resistir para no segundo tempo, que era o nosso debate aqui inicial. Será que ele não quis entrar com o pé embaixo, ter o jogo no controle? Ele não, ele quis. Ele não conseguiu, o Santos foi melhor ali. A sensação que eu tive, Léo, Breyer, é desse abatimento de um cara que sabe o peso desse combo Mirassol e Santos, esse desperdício de pontos. Assim, tá todo mundo sofrendo com o Mirassol, a gente sabe, não é, o Palmeiras não vai ganhar de todo mundo, mas perder um jogo e empatar outro, me deu a sensação de um cara que sabe, que remou, e num momento muito determinante, não acabou o campeonato, não é isso, mas ele sabe o baque que é isso. Mas ele sabe também, como ninguém, que as coisas mudam no estalagem. Estão mudando muito, no certo final. O Palmeiras ganhou o campeonato do ano retrasado, um campeonato que, né, no intervalo de um jogo no Rio de Janeiro, estava 3-0. Então, assim, acho que ele mais do que ninguém sabe que uma rodada muda tudo. A próxima rodada pode mudar tudo, tem Fla-Flu, gente. Né? Então, assim, eu acho que é o caso, eu até entendo essa aparente calma dele, apesar do abatimento, porque ele não pode passar para o vestiário uma sensação agora de descontrole, de desespero, de irritação, de raiva. Acho que agora ele tem que tentar acalmar as coisas. E por mais que ele fale que o jogo de hoje não era da Libertadores, o jogo era do Brasileiro, está tudo ligado? É claro que está. Claro que tá. Cada jogo vai criando o ambiente para a decisão. Assim como o que acontecer na decisão vai trazer o ambiente para as rodadas finais também. Porque a rivalidade... Não existe essa coisa de estar separado. Não está separado. Né? Todo o ambiente vai se construindo para o que vai acontecer em Lima, e o que acontecer em Lima vai influenciar nas rodadas finais. A não ser, cara, que assim, até Lima abre uma vantagem, o Flamengo aumente a vantagem, aí é outra história. Mas eu acho muito improvável que isso aconteça. Então, o problema nesse caso, né, Léo, que a disputa pela liderança no Brasileiro envolve os dois finalistas. Exato. Fosse um cenário diferente, de uma outra final, Palmeiras disputando contra outro adversário, eu acredito que esse fator brasileiro acaba sendo amortecido. Mas, de fato, tem esse peso, mas não é momento para abatimento no Palmeiras. A principal montanha que tinha para escalar, o Abel escalou, que era chegar no Flamengo, passar o Flamengo, agora perde a vantagem, perde a liderança, mas em determinado momento... Muita gente cravou que o Flamengo ganharia o Brasileiro com o pé nas costas. Isso não aconteceu. O Palmeiras se aproximou, o Palmeiras conseguiu passar. E nesse momento, são 5 rodadas. Pelo equilíbrio da tabela, pode ser que um tropeço do Flamengo faça o Palmeiras voltar para a liderança. Talvez até na próxima rodada. Mas é que o Flamengo ele tem um empate agora, né? Ele sai de uma desvantagem de 3 pontos e 2 vitórias a menos, agora ele tem um empate até para respirar. Sim. É uma diferença considerável que você tira e reverte muito rápido. Eu achei a reação do Abel na entrevista diferente do que eu imaginava. Eu também. Eu não sei o porquê. Eu não sei se é pelo jogo de hoje ou pela briga, Vitor. Então, porque uma das coisas que o Abel sabe fazer é conduzir entrevistas. Ele sabe quando pilhar, quando tirar o pé, quando desabafar. Eu, às vezes, discordo de muitas coisas do que ele diz. Ele sabe que a pergunta do calendário é uma questão institucional que o Palmeiras não vai entrar nessa briga. Hoje ele começou a fazer elogios à maneira como foi recebido no futebol brasileiro. Ele já fez críticas em relação ao comportamento aqui. Ele elogiou o quanto nós brasileiros temos, a palavra que ele usou, na gênese, o futebol. Como a gente vive e respira futebol no país. Todos elogios meio de cabeça baixa, meio falando pra dentro, diferente do que ele costuma fazer. Não, mas você entendeu o recado ali, que ele passa no final. Eu não entendi. Ele diz no final dessa resposta, vocês sabem como funciona. E ele estava respondendo sobre o caso do Bruno Henrique. Então, normalmente... Quando ele fala que ele quer ver o futebol como espelho para a sociedade, é que, para mim, que ele espera punições a atos que ele não considera. Então, só que normalmente... Mas é um achismo nosso. Foi isso que eu entendi. Normalmente, essas reclamações em lances de arbitragem são usadas no outro tom para que haja pressão em cima de árbitros nos próximos jogos. E eu não sei se ele for orientado a não fazer isso mais. Eu não sei se isso é uma estratégia, se for, eu não entendo qual. Só que eu nunca vi o Abel, depois de um lance polêmico como esse, num jogo grande, com uma reação tão branda. Eu nunca vi isso. E ele está aqui, como ele disse, há 5 anos. Eu também não sei se é parte Ele foi perguntado, Não foi, mas ele poderia abrir a coletiva falando disso. Ele fala o que ele quiser. Ele fala quando ele quiser. Você pode falar pro Abel, um cara que ele conduz a coletiva para onde ele quer. Se a sobremesa estava boa, ele fala o que comeu anteontem. Mas mesmo num tom brando, quando é perguntado, ele diz, não vou falar, mas no final ele acaba dando uma espetada.
por talvez não ter sido questionado, ele reclama ali até no banco, mas ficou uma coisa isolada depois do lance em cima do Maurício. Então, vamos até, pra gente colocar a imagem, que agora a gente vai trazer Flamengo e dar essa boa embolada na luta pelo título e tudo mais. Mas vamos ver o lance, esse lance polêmico. Aí a jogada da direita para a esquerda, a bola vai correr toda a área. É o Flaco, né, que bate cruzado. E aí o Maurício... Vamos lá. Da direita para a esquerda, Bertozzi. Pra mim, tem o contato e não é na bola, é só no corpo. Por mais que a bola já tenha passado, pra mim isso é pênalti. No primeiro momento eu tive a impressão de pênalti, mas depois, cara, o Maurício passa da bola, era um lance em que ele poderia ter atacado a bola, e acho que ele até dorme um pouco no ponto aí, e o Souza chega para disputar, pra mim, um lance ali normal, não é pênalti, e até entenderia se o Klaus tivesse marcado ali no calor do momento, mas pra mim não é lance pra VAR, o Souza vai tentar ali de alguma maneira disputar a bola, e o Maurício pra mim vacilou em não ter se antecipado, em não ter atacado a bola pra finalizar. A bola era muito mais pra ele do que pro Souza ali. Birner? No futebol real, isso pra mim não é nada, no futebol brasileiro isso é pênalti. Porque 90% pênalti das ou não é vezes... pênalti, Birner? Aqui no Brasil é pênalti. Não, mas não são todos os lances que são 90%, ao contrário do que disse o Breiler, que essa é uma das coisas que mais me incomoda quando eu participo dos programas de televisão e quando eu vejo as discussões. Na visão do árbitro não é lance pra VAR. Eu concordo. Só que aqui passaram meses do campeonato chamando o VAR por qualquer coisa, até o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Até ali tudo era VAR. Tudo se chamava o VAR. Dali em diante o futebol mudou. Avisaram os jogadores que ia mudar, avisaram os técnicos que ia mudar, os presidentes de clube, avisaram a gente que fala de futebol, avisaram quem torce, as pessoas mais que ia mudar. Não avisaram que ia mudar. E de lá pra cá, eu não sei mais o que é, porque as coisas mudaram. Eu não sei se é o pré aquele jogo ou se é o pós aquele jogo. Então, como eu vou me apegar a maior parte do campeonato, primeiro turno e parte do segundo turno, isso vai pro VAR, mesmo tendo o Klaus uma boa visão, e se fosse pro VAR ele marcaria o pênalti. Mesmo eu achando que é um lance que na Premier League ninguém vai marcar pênalti. Então pra você não é pênalti? Não, aqui no Brasil você marca. Não, mas Birner, eu quero saber o que o Birner acha. Eu discordo no mínimo de metade dos Mas penaltis eu estou aqui. falando desse. Mas você daria pênalti ou não? Se eu fosse o árbitro brasileiro? Não, se você fosse Vitor Birner. Eu não daria pênalti nesse pra metade dos penaltis do Brasil. Mas eu acho que tem que marcar esse Mas pênalti. você concorda que é um lance bastante interpretativo. Tem uma margem de interpretação, porque você precisa julgar se o Souza está disputando a bola. Para mim, ele está tentando disputar, embora não toque. E é um lance, para mim, normal. E se o árbitro tivesse marcado o pênalti, não seria um escândalo. Mas tentando disputar a bola, derrubar o adversário, também é pênalti. Se você pergunta se eu marco ou não marco esse pênalti olhando todo o campeonato, sim, tem que marcar. Sim, claramente não é um lance unânime. Eu também acho. E eu mesmo já tive visões diferentes sobre o lance, mas quero te ouvir. Por isso, tanto é que na transmissão do Sport TV, o Paulo César, né, que é especialista do Grupo Globo, disse que não marcaria, disse que para ele é lance normal. E o nosso especialista, o Simon, disse que ele marcaria. Né? Então você vê que entre os ex-árbitros também há divergência em relação a esse lance aí. Mas esse lance não é o típico movimento ou não marcação, suposto pênalti, em que vai se gerar um escândalo. Se o Abel forçasse a barra ali para falar, nossa, o campeonato manchado, não, seria fora do tom, porque não é para isso. Os jogadores podem reclamar ali, como reclamaram, mas para mim é um lance totalmente interpretativo e até, na minha visão, por exemplo, não foi pênalti. Para mim o Maurício até tem a chance clara, e essa chance o Souza não tirou dele, de se antecipar, ele passa da bola, depois que ele passa da bola, tem a disputa com o Souza. Para você, porque você fustigou o debate, Pedro, mas não opinou. Não, para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti, eu discordo de que o Maurício tinha passado a bola, porque até um jogador quando passa da bola, se ele tem o amplo, domínio ali, ele pode se movimentar, se ele está com a movimentação travada por causa do adversário, ele pode recolher a perna e fazer o toque. O que eu acho bom desse lance é que o Klaus, ele que um pouquinho distante, ele estava com a visão clara, não tinha nenhum jogador na frente dele, então o VAR não chamou para ele reapitar o lance, porque eu acho que isso muitas vezes acontece, aí o VAR chega, olha com calma, olha por trás, olha... E só para completar, eu acho que deve ser assim sempre, tá? Se é interpretativo, é a decisão do Klaus. Se ele não deu, que bom que foi respeitado. Agora, para mim, eu teria marcado o pênalti. Agora, uma coisa que o Breira fala que eu concordo, não tá manchando o campeonato, não é um esquema, não tá manchado por isso. O Palmeiras teve momentos para fazer gol e não fez, o Santos teve momentos para fazer gol e não fez. A gente fala do Carlos Adriano no primeiro tempo, a gente fala do Gabriel Brazão no segundo tempo. Agora, vai suscitar o debate, porque o Palmeiras ali nesse momento, se ele faz um gol, é o que a gente estava falando ali, da cabeça do Santos para ter que lidar com essa situação dentro da Vila, num campeonato que ele tá brigando para não ser rebaixado. Fora isso, passou, é um dos 443 lances que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro que poderia ser marcado. Temos outros ainda. Ou não, eu daria, o Cláudio não deu, em campo pelo menos a decisão foi respeitada, não ficou aquela chatice, chama, reapita, vira, procura frame, procura... Porque frame até peteleco vira soco na cara, entendeu? Então, pelo menos a decisão de campo foi respeitada, o Cláudio a gente pode ver ali, ó, visão limpa dele para disputa de bola.